Fala pessoal, meu nome é João Gabriel e o meu ego é que nem um balão. Eu sou o Kelvin e o julgamento já está encerrado. Eu sou o André, e se o ego não fosse perigoso, ele não seria um vilão da Marvel. Fala pessoal, eu sou o Murilo e, meu amigo, se até Cristo esvaziou a si mesmo, o que você tá esperando pra esvaziar esse seu ego inflado? Então pessoal, no episódio de hoje nós vamos ter um formato um pouco diferente do que estávamos fazendo até então. Nesse episódio não teremos um pastor, mas teremos um convidado igualmente honroso, nosso querido amigo Silas, para conversar com a gente sobre o livro O Ego Transformado. Então fica aí que o papo tá muito bom. E bom, pessoal, no episódio dessa vez a gente vai estar estudando juntos com vocês, por que não? O livro Ego Transformado, do Tim Keller, um livro bem famoso, um livro curtinho, só que ele é repleto de ensinamentos preciosos, né? Com certeza muitos de vocês já ouviram falar. E é sobre isso que a gente vai estar conversando hoje. O livro, então, Ego Transformado, como eu falei, escrito por Tim Keller, ele introduz esse tema da seguinte forma, com uma reflexão. Ele nos traz duas perguntas. Quais são as marcas de um coração radicalmente transformado pela graça de Deus? E se confiamos em Cristo, como deve ser o nosso coração? E aqui ele está se referindo não a questões meramente morais, já que é meio que impossível a gente cumprir uma lista de tarefas e ter o nosso coração no mesmo tanto, né, cheio de medo, orgulho e de inúmeras coisas más. Só que como um coração que realmente teve suas raízes transformadas, ele deve agir. Como que nós, alcançados por essa graça do Senhor Jesus, devemos agir no nosso dia a dia. É sobre isso que ele está se referindo. E baseado no texto de 1 Coríntios 3, 21 ao 4, versículo 7, ele inicia então a sua reflexão. E aqui eu queria conversar com vocês, né, acerca desse contexto da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Essa carta em especial revela que a igreja de Corinto, ao invés de estar amadurecendo após a visita e a partida de Paulo, ela acabou desenvolvendo vários problemas sérios e notáveis. Nessa igreja havia divisão, abuso das ordenanças, desordem também durante os cultos, confusão teológica e, principalmente, existia um exercício inapropriado dessa liberdade que nós temos do Evangelho. A igreja foi fundada por Paulo, mas outros líderes acabaram passando por lá, como Apolo e Cefas, e haviam membros da igreja que tinham sido discipulados por Paulo, outros por Apolo, e ao invés de eles se alegrarem por tantos líderes importantes, homens de Deus, por terem passado ali pela igreja, eles estavam se baseando no relacionamento com eles como um motivo de divisão e briga por poder. E baseado nessa passagem, Paulo nos mostra que a causa de tudo isso era o orgulho e a vanglória. Isso nos leva a um tema muito recorrente aos nossos dias atuais e tratados também ali pelo Keller, que é a autoestima. Eu queria lançar agora na roda para a gente conversar, pessoal, com relação a esse tema da autoestima. Como que vocês enxergam esse problema da autoestima no dia de hoje? Acho que muito é falado sobre autoestima baixa, autoestima exacerbada, por assim dizer. O que vocês acham? Como que a gente pode enxergar esse problema nos dias atuais? Alguém quer começar aí? Já que o Silas é nosso convidado, Silas, por favor. Acho legal. E aí, galera, tudo bom? Boa, já colocaram na pressão, né? Mas antes eu queria também comentar um pouco algo interessante que ele começa falando no começo, né, do livro, que é justamente como que essa transformação do evangelho, né, no dia a dia do nosso coração, porque uma frase que ele colocou que me marcou bastante ali é que a gente pode sim, é possível a gente fazer uma ação moralmente correta, né, moralmente virtuosa, mas quando o nosso coração não está cheio do que de fato ele deveria estar cheio, né? Ele pode estar cheio de orgulho, ele pode estar cheio de uma sede de poder, ele pode estar cheio de medo e até mesmo da nossa estima, né? Seja ela alta ou baixa. Então, dependendo de como esse nosso coração está, a gente pode até fazer coisas que são moralmente boas, né? Mas nunca vai ser a fonte verdadeira que vem do evangelho, né? Então, a gente vê que a gente tem esses dois polos, né? Eu acho que nos dias de hoje, muito mais abaixo a autoestima, né? Galera, acho que muito também pelas redes sociais, pelo individualismo, né? A gente vê muito isso de depressão, de ansiedade, que é a doença do nosso século, né? E acho que o que a gente vai comentar bastante também nesse ponto é a tentativa do mundo de tratar isso, né? Se é da forma certa, com base no evangelho ou não, né?
É muito engraçado, porque a questão que gira em torno da autoestima também é muito você estar se sentindo, né? Eu acho que é muito sobre. Diz também sobre sentimentos, sobre você alinhar também muitas vezes expectativas. Eu digo isso porque acho que. Acho que a autoestima, como é pregada hoje, acho que cria uma expectativa errada nas pessoas, né? Quer moldar algum padrão que não condiz com a nossa realidade também, seja estético, acho que financeiro, profissional, e aí acaba deixando a nossa, teoricamente, né, a nossa autoestima baixa, mas a autoestima também, eu acho que é um pouco de falta de confiança em Deus, né, porque a gente, no sentido de expectativa, né, porque Deus tem um plano para cada um, certo? A nossa expectativa não tem que ser baseada nos outros, né, a gente não tem que projetar uma autoestima baseada nos outros, né? Então isso é muito pecaminoso, né? É muito perigoso. Eu concordo, eu acho legal trazer aqui também um ponto que eu acho que o Keller acaba trazendo também, é que um ego inflado, uma autoestima inflada, né? Ela é meio que presente na vida de todos, né? Então, por vezes a gente pode estar com ela super inflada ou desinflada, né? Uhum. Só que em algum momento a gente já teve o nosso ego inflado, a nossa autoestima muito alta. Exato. Também. E a realidade que eu acho do nosso coração pecaminoso, né, afetado pela queda, é que, no fundo, a gente sabe que a gente se ama já demais, né? Aí, às vezes, a gente tenta, na verdade, pegar princípios, por exemplo, bíblicos e meio que moldar no nosso bel prazer, vamos dizer assim, né? Então, na questão de pensando no relacionamento com a igreja, né? Pô, você deve amar o seu próximo como assim mesmo. Mas então, eu devo me amar primeiramente da melhor forma possível para depois amar o outro, né? Só que na realidade não é bem assim, né? Como se fosse uma escadinha, né? Perfeito. Acho que a gente acaba vamos dizer assim, moldando as coisas para de fato esconder a nossa autoestima muitas vezes que já é elevada, né? Mas a gente vai conversar sobre isso, né? Não, acho que também esse ponto que você trouxe, né, leva muito que hoje em dia, acho que alguém que tem autoestima é muito mais, vamos dizer, cancelado do que alguém que tem baixa autoestima. Parece que romantizou a baixa autoestima, tá ligado? Exato. Claro, os dois são problemáticos, né? Trazem problemas para nós, mas parece que se a pessoa tem autoestima, ela é muito mais criticada, né? Do que alguém que tem baixa. Do que a pessoa com baixa, exatamente. Nossa. E eu acho que também a pessoa quer trazer para ela a questão da baixa autoestima, talvez também por uma questão de carência, que talvez é até um dos pontos que ele chega a comentar também, né? Exato. Ou seja, eu vou me colocar para baixo para que os outros olhem mais para mim, tudo para voltar a atenção para mim, né? Ele fala muito isso sobre chamar a atenção para si e como se o ego estivesse constantemente buscando essa atenção, né? Exato. Sim, e eu acho que tudo acaba se resumindo um pouco muito ao nosso egoísmo também, pensando nisso, né? Tanto a pessoa que tá de mais quanto de menos, né? Verdade. A visão errada que ela tem do próprio coração, da própria situação que ela se encontra, né? Sim, a gente vai ver mais pra frente, vai comentar mais pra frente. Mas tanto a pessoa com alta autoestima e com baixa autoestima, ela pensa demais em si mesma. Ela pensa demais sobre si mesma e enxerga tudo assim, relacionado a ela. E é isso que a gente vai ver mais pra frente, mas acho que esse é o ponto, né? Tanto que você comentou que o Keller disse, André, da questão do ego ser super inflado, assim como a bexiga. A pessoa que tem a alta autoestima, ela tem ali o seu ego como uma bexiga super inflada, cheia de ar e, portanto, vazia. E a pessoa que tem uma baixa autoestima, ela é como se fosse uma bexiga vazia, né? Só que em algum momento aquela bexiga esteve cheia, ela esteve inflada. A diferença entre os dois é mínima, quase não tem diferença. É legal que o cara também ia falar que justamente, né, por esse ego, ele tá meio que oco, né? É muito constante, a gente tentando preencher ela, mas como o Silas falou mesmo, que tipo, a gente não consegue encher com coisa sólida. Você vai ter sempre algum buraco que tipo, a gente não consegue preencher completamente. Então, isso vai tornar um ego vazio e ferido também. Eu acho que dá pra gente puxar já o capítulo 1, né, que o Keller trata sobre a condição natural do ego humano. E o primeiro capítulo ele acaba se iniciando, né, baseado nessa exortação de Paulo, como a gente comentou, com relação ao orgulho, com relação ao ego. E o Keller começa abordando justamente como que o ego humano se encontra no seu estágio natural.
por assim dizer, né? E ele diz que o Paulo acaba utilizando um termo para se referir ao orgulho com algo no sentido literal de superinflado, né? Trazendo a imagem até como se fosse de um órgão que está inchado, inflamado, meio que expandido, né? Exatamente, a ponto de explodir, além do seu tamanho natural, né? E essa é justamente a condição natural do ego humano. Só que falando um pouco com relação ao ego em si, eu fiquei pensando, eu queria que a gente discutisse também com relação ao que vem a ser o ego, né? Qual a visão de vocês sobre o ego? Como a gente poderia definir o que é o ego, né? Trouxe uma pesada agora, hein? Calma aí. Boa pergunta. Porque assim, acaba passando despercebido. Eu acho que até o Keller traz nesse sentido uma ligação direta com o orgulho, né? Sim. Até a definição da palavra mesmo utilizada por Paulo. Uhum. Só que eu não sei se eu posso aqui meio que colaborar, né? Eu não sei se essa é uma visão também da psicologia, acabei encontrando na internet uma definição, né? Mas que diz o seguinte: o ego é uma parte da nossa personalidade que busca equilibrar as demandas do nosso instinto, as normas sociais e os desejos pessoais. Ele atua como um mediador, entre aspas aqui, né? Entre o nosso mundo interior e o mundo exterior, ajudando-nos a tomar decisões e agir de maneira que satisfaça as nossas necessidades, sem violar os limites e regras sociais. Eu não sei se vocês concordam, mas eu gostei dessa definição, porque ela nos faz pensar como o pecado afetou todas as áreas do ser humano, todas as esferas do ser humano, né? Tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente sente, ou tudo aquilo que a gente faz, foi afetado pelo pecado, né? Então, a nosso modo de ver ou enxergar ou tomar essas decisões, né, tá totalmente corrompido. E eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que o ego é algo natural nosso, né? E até uma discussão trazida aqui pelo Keller. Ele tá lá, mas vai de muito como a gente trata ele, né? Inclusive, até um ponto assim negativo do livro, que ele é muito pequeno. Então ele não vai mudar muitas coisas com mais dificuldade. Fala mais, mas enfim. Mano, é interessante, essa definição do ego que você trouxe, mas tem, acho que tem algumas ressalvas, assim, porque conforme vai falar de ego, aí já, conforme você trouxe, pode pensar, no id, no superego também, e aí a gente vai estar abordando mais uma, vamos dizer assim, uma tese de freudiana. Exato. Nesse caso, a gente não sabe muito, pelo menos eu não sei muito sobre a tese freudiana, então não sei até onde ele vai abordar a visão bíblica. Então, quando eu fui lendo o livro, eu entendi muito que Tim Keller que trazer o ego como se fosse a essência do ser humano, como o ser humano ele realmente como ele se comporta, sabe? Algo mais assim, é muito aquilo que você falou, mas justamente que eu não gosto de ficar comparando, porque pode adotar coisas que talvez não sejam muito que a gente concorde, sabe? Sim, eu acho importante, João, nesse sentido, delimitar, né? Pensar olhando só para esse aspecto da motivação, talvez, né? E relacionar mais com a questão mesmo do orgulho ou do nosso modo de tentar seguir padrões e tudo mais. Acho que é mais por essa linha, né? Eu acho que o Keller ele faz uma relação bem direta também entre o ego e a identidade, né? Perfeito. Sim, ele não chama o ego de coração, mas está muito ligado sobre a ideia de como você se enxerga, enfim, você relaciona as outras coisas a si mesmo. Então, como a gente estava falando, uma pessoa com ego super inflado, com ego gigantesco, ela vai associar todas as outras coisas a si mesma. Ela vai relacionar todas as coisas a ela, como se tudo girasse em torno dela, enfim, em torno do umbigo dela. Então, acho que um dos grandes pontos aí na definição do ego, por mais que o Keller ele não traga ela assim pronta e não trabalhe a definição de ego, justamente porque não é a proposta do livro, né? É um livro curto e que trata de certos pontos, mas eu acho que tá diretamente ligado aí com a questão da identidade, né? A maneira como você se enxerga e enxerga as outras pessoas e o mundo ao seu redor também. Sim. Eu acho que não só a perspectiva de como você se enxerga, mas eu acho que é muito comparativo, né? Eu acho que ele chega a citar também, o Keller, chega a falar sobre a comparação com outras pessoas, né? Sim. Ou seja, eu tô me sentindo qual é a figura que ele usa? Eu até esqueci, enfim. Mas eu estou me sentindo triste, enfim, desapontado, com autoestima baixa, o meu ego. Tudo isso é fruto de uma comparação com o outro, né? Ou seja, é muito pecaminoso isso, né? Porque
É como eu tinha dito também, né? É quase você querer ser o outro, sabe? Ou não sei, invejar o outro. Enfim, tudo uma raiz pecaminosa, né? Tudo vem de uma raiz pecaminosa. Exato, ele fala que o ego é extremamente atarefado, né? É essa a palavra Exato. que ele usa. E aí entra justamente esse ponto da comparação. Ele faz. Eu vou até ler porque eu achei essa citação muito boa Boa, e eu boa. acho importante pra gente. Que ele cita um livro de C.S. Lewis, né? Em que ele diz assim: Sim. o orgulho não se satisfaz em ter uma coisa, mas em tê-la em quantidade maior do que os outros. Dizemos que as pessoas se orgulham de ser ricas, espertas ou bonitas, mas isso não é verdade. Elas têm orgulho de ser mais ricas, mais espertas ou mais bonitas que os outros. Se todos fossem igualmente ricos, ou inteligentes, ou bonitos, não existiria motivo de orgulho. E aí é justamente essa questão da comparação, né? Tá sempre ligado ao quanto o outro tem, e não sobre aquilo que nós temos, né? Esse ponto que você está trazendo, Kelvin, é meio que explicando para o pessoal também, né? É que o Keller ele define o ego como naturalmente vazio, dolorido, atarefado e Exato. frágil, né? Acho que seria legal a gente se aprofundar nesses pontos e indo nesse que você falou da questão do atarefado, né? Como é o ego, como o Muka falou também, né? Ele vive ocupado, Sim. tentando preencher esse vazio, ele é incansável na sua tarefa de comparação e vanglória também. Como você disse também, ele sempre busca ser e ter mais que os outros, né? E eu fiquei pensando também em como o ego, nesse sentido, ele busca nos dar uma identidade para que a gente seja melhor que o outro. E eu proponho que vocês façam o seguinte exercício, vocês aqui e o pessoal que está escutando também. Pensem em como a gente geralmente se apresenta para os outros. É a primeira vez que você conhece uma pessoa. Como que você se apresenta para ela? Com certeza isso muda dependendo do seu ambiente Sim. em que a gente está ou com quem a gente está falando. Sim. Então, falando por mim mesmo, eu posso falar assim, pô, eu me chamo André, sou engenheiro, estou fazendo mestrado, tenho tais coisas e quero fazer isso e isso. Então, acaba sendo muito intrínseco um pouco na gente, né, nesse sentido de querer mostrar para os outros e baseado no nosso ego que talvez somos melhores, né? Ou temos mais coisas, ou fazemos mais coisas. Não sei se vocês concordam, né? É o que o autor fala também sobre aquele incentivo que ele teve na infância, né? Que a mãe dele fala, participa do clube de xadrez. Por quê, mãe? Eu odeio xadrez. Não, é porque vai enriquecer o seu currículo. Ou seja, tudo isso, as nossas qualificações que nós nos apresentamos, você é o quê? Eu sou, sei lá, advogado, engenheiro. Exato. Cara, isso são só qualificações, é claro, são coisas boas, essencialmente, no sentido de glorificar a Deus, cara, no seu trabalho, mas pode ser muito facilmente confundida com ego, cara. Não tem jeito. Essas coisas não são identidade, né, de fato. Perfeito. Não são. Quando você se apresenta assim, é claro que às vezes é uma certa convenção se apresentar dessa forma, mas é você definir a sua identidade como algo tipo que você faz, ou seja, pelo seu desempenho, ou por algo que você tem, etc. Quando a gente sabe que biblicamente não é assim. É como se você tentasse definir pelas suas obras. Exato. E no fim das contas, o ego acaba sendo vazio, né? Como ele traz. Então ele Exato. tenta criar a sua identidade em torno de uma coisa que não é Deus. Ele se baseia nessa falsa ideia que a gente pode ter algum senso de valor fora de Deus. E é muito também por conta do coração humano, né? Acho que a gente já falou isso em outros episódios, mas como o coração humano é uma fábrica de ídolos. Então a gente é sempre levado a tentar colocar qualquer coisa no lugar que é reservado totalmente para Deus. E cara, o Keller fala, vai sobrar muito espaço, né? Sim. Exato. Não, e pegando essa ideia das qualificações, né? É muito engraçado, porque, cara, parece que nada é suficiente, né? Porque a gente vai. Você é o quê? Você é bacharel, beleza. Agora você é o quê? Você tá fazendo mestrado, doutorado, pós-graduação, que seja. Ou seja, parece que nada é suficiente, né? Aí, beleza, você fez todas as qualificações técnicas, né? No sentido, né, da academia. E aí, depois o que é importante? A empresa que você vai trabalhar, mas nunca é suficiente a empresa, né? A remuneração. Então, são sempre barreiras que acabam causando essa insuficiência, né? Do coração também. Né? E isso porque o ego é insaciável, né? Exato. A gente sempre quer mais e é como foi colocado ali, né? Tipo, se a gente colocar uma coisa no nosso coração que não seja o Senhor, a gente nunca vai estar satisfeito. Sim. Né? É um buraco negro, né, cara? A verdade é essa. Eu acho que, assim, quando a gente fala de ego, não sei vocês, mas pra mim tem uma conotação até negativa, assim, sabe? Tipo,
ego pra mim tá associado a algo negativo. Mas eu acho que nos dias que a gente vive é justamente o contrário, né? É muita questão do eu, né? Tipo, o mundo centrado em mim, né? As coisas que eu quero. E aí, falando nisso que a gente tá comentando, né? É interessante que ele até comenta, né? A gente faz até coisas que a gente não gosta, não quer, mas só para preencher esse currículo e a gente ter o nosso ego inflado e poder apresentar, tipo, as credenciais de quem a gente é, né? E, e eu queria puxar um pouco também para a questão da igreja, né? Quantas vezes a gente não se envolve em trabalhos na igreja justamente por causa disso, né? Para preencher às vezes um currículo ou para, não, mas eu toco no louvor, não, mas eu sou o que fala para os jovens, eu sou o que tem um podcast. Então, assim, às vezes a gente pode usar essas coisas até dentro da igreja, né? Como uma forma de ter a credencial para apresentar para os outros, né? Para se sentir melhor, mais crente, às vezes, né? Cara, e a gente é bom em maquiar as coisas, né, cara? Parece motivações boas, mas a gente transforma em coisas ruins, né? O ego, no seu estado natural, ele vai sempre buscar inclinar o porquê a gente faz o que a gente faz para um lado errado. Aham. A gente esquece, e talvez a gente possa colocar mais para frente isso, do porquê a gente faz as coisas, como o Silas falou. Por que eu toco no louvor? Por que eu falo para os jovens? Por que eu estou buscando tentar fazer tal coisa na igreja? Tipo, é para me aparecer de fato? É para a glória de Deus, né? Então, tudo isso é meio que corrompido e bagunçado, né? Verdade. E é muito. Eu acho muito interessante ver como o evangelho ele se difere de, assim, de todas as outras visões de mundo, de todas as outras religiões nesse aspecto. Porque o evangelho ele não leva só em consideração a ação, puramente a ação, mas sim a motivação por trás dela. A motivação importa no evangelho, ela importa Perfeito. no cristianismo. Que nem o Silas ele começou a falar dele e comentou agora de novo sobre essa questão da motivação. Você pode estar fazendo, e o Keller comenta, né? Você pode estar fazendo uma boa ação, seja tocar no louvor, seja ter um podcast, seja, enfim, ajudar em alguma ação de caridade, alguma coisa assim, e tá fazendo pelas motivações erradas, seja para adicionar um ponto no seu currículo, seja só por horas complementares, seja por qualquer outra coisa. Pode estar fazendo com uma motivação que é totalmente contrária, e a sua ação ela vai ser, É assim, verdade. como péssima pro Senhor, entendeu? E pensando um pouco em tudo aquilo que a gente falou, eu gostei muito da pontuação do Keller quando ele traz aquela depoimento da Madonna, né? Ela diz, né, que apesar de ter se tornado alguém, ela ainda tem que se provar que é alguém, que a luta dela não terminou e que ela acha que nunca vai terminar. E eu fiquei pensando nesse ponto em como o nosso ego inflado ele também resulta nos nossos corações cansados e sobrecarregados. Porque se o nosso ego nunca está satisfeito, e porque ele é insaciável como um buraco negro, eu sempre vou querer fazer mais e mais, e ele vai demandar de mim mais e mais. E talvez nós, nos dias de hoje, com corações tão cansados, né? A gente acha que, pô, descansa, mas não descansa o suficiente, a gente sempre está cansado. Talvez seja por conta do nosso ego inflado, não sei o que vocês acham. Concordo. Essa busca insaciável ela é extremamente cansativa, né? Você tem que se provar dia após dia, seja pra você mesmo, seja pra outras pessoas. Enfim, isso é totalmente insustentável, né? É um sentimento até que ele diz, né? Tem um trecho que ele diz sobre um sentimento de impotência e vazio, né? Acho que é principalmente impotência, né? No sentido de. Não vai ser, você não vai ser. Você não vai conseguir. Você não é capaz de fazer isso sempre, né? Essa busca é incessante. Até porque é como se você estivesse tipo, se colocando tipo, a ponto de um tribunal, tipo, permitindo que tipo, os outros pudessem julgar você, para que você pudesse ter tipo, alguma satisfação. Tá? Uma validação também, né? Uma validação. Validação, Perfeito. Isso é até uma imagem que o Tim Keller tipo, traz. Tipo, essa busca insaciável você se colocando no tribunal e deixando as pessoas tipo, te julgarem, falando, mano, nossa, aquilo lá que você fez foi legal, aquilo lá que você não fez foi legal, e você se vangloriar por causa disso. Tudo isso torna o ego justamente frágil, né? Acho que é um dos outros pontos que ele destaca, talvez a gente não comentou tanto, mas
tudo isso dele ser vazio, dele ser dolorido, atarefado, né? Torna ele justamente também frágil, porque é o que ele comenta, não importa se você tá super inflado ou desinflado, né? Não faz diferença nenhuma se você não tá preenchendo o seu coração, a sua vida com aquilo que é sólido, que é o Senhor, né? E aí o nosso ego nunca vai estar satisfeito. Acho que eu lembro sempre daquela analogia de uma criança, né? Que tá sempre querendo um brinquedo novo. E aí quando ele pega o brinquedo novo, logo ele cansa, né? E deixa de lado e já quer outro. Então é como se fosse o nosso ego, né? O nosso coração, sempre querendo satisfazer ou os nossos desejos ou os desejos dos outros, né? Mas isso é insuficiente, porque ele nunca vai estar satisfeito, ele sempre vai querer algo novo, se não tiver centrado no que realmente satisfaz, né? Exatamente. Bom, eu acho que de tudo aquilo que a gente falou aqui, né? Esse é o estado natural do ego humano. E é justamente isso que o apóstolo Paulo queria mostrar, né, aos coríntios ali. E eu acho que o desejo dele vai também além. Ele também quer mostrar para eles a diferença que o evangelho fez na vida dele, como esse evangelho transformou tudo para ele, né? Por meio desse evangelho, ele teve todo o seu senso de valor próprio transformado e também a visão que ele tinha dos outros, né? A maneira como ele se considerava e a identidade dele foi totalmente transformada. E agora o ego dele funciona de um jeito totalmente diferente, né? Isso nos leva ao capítulo 2, que ela traz como título, né, a visão transformada do eu. E o apóstolo Paulo ele lembra, né, a quem está ouvindo ele ali, que ele é um ministro de Deus, ele tem um trabalho a realizar, e ele diz também, como o João falou, né, que pouco importa para ele ser julgado por aqueles que estão ouvindo as palavras dele, né, ou em qualquer outro tribunal humano. Ele não busca nas pessoas esse selo de aprovação, ele não busca nas pessoas algo que valide aquilo que ele faz, ele não leva em consideração aquilo que as pessoas acham dele, né, como se ele estivesse dizendo, pô, pessoal, pouco importa aquilo que vocês estão dizendo ao meu respeito, Valeu, não interessa a opinião de vocês, né. Eu queria que a gente pensasse assim, o quanto da nossa identidade tá ligado à opinião dos outros, né? Nossa. Cara, eu acho que principalmente quando a gente lê em Atos também, os vários momentos que Paulo foi colocado contra a parede, né? Nos vários lugares que ele passou, foi para tribunais, né? Sendo julgado. E, cara, não tem como, né? Eu pensei em alguns momentos me colocando no lugar dele. Eu falo, cara, imagine você ser acusado por tantas pessoas assim, você ficar. O seu coração ia começar a palpitar, você ia ficar nervoso, e na verdade ele tava com uma sobriedade muito grande ali, porque ele não tinha temor a homens naquele momento, né? Ele sempre falava do Senhor, que era o sustento dele, se fosse ser alguma coisa seria debaixo da soberania de Deus, e eu acho que isso é tremendo, assim, nessa situação, e tem super a ver com isso, né? Eu acho que aí entra novamente, né, aquele ponto da identidade. Nesse capítulo, tem uma parte que o Keller, ele fala que, ele diz assim, né, quando afirma, falando do apóstolo Paulo, quando afirma que não admite ser julgado pelos coríntios nem por si mesmo, ele está dizendo que está consciente de seus pecados, mas não os conecta a si nem à sua identidade. Eu acho que aqui é a grande virada de chave no pensamento, né? A grande transformação está associada a isso. A você não conectar os seus pecados à sua identidade. Você não é mais aquilo que você faz, aquilo que você faz de certo ou de errado, mas você é aquilo que Deus diz que você é. Então, a sua identidade não está conectada ao seu desempenho, mas sim à palavra de Deus, que é muito mais poderoso que qualquer outra coisa. Esse ponto aí é muito bom também, achei, porque ele fala assim que ele aprendeu a ter uma maturidade, e essa maturidade, claro, vem por causa do evangelho, pela obra do Senhor na vida dele, mas dele não se entristecer demasiadamente frente aos pecados, porque ele não está associando o pecado à identidade dele, mas também de não se vangloriar quando ele faz coisas boas, porque também as obras que ele fez boas não estão atreladas à sua identidade, né? Exato. Então, Nossa, isso muda muito a visão, né? Porque é justamente isso. Ou eu tenho minha autoestima alta, porque, nossa, eu vou na igreja todo domingo e até nas reuniões de oração e estudo bíblico durante a semana. A gente conecta, né?
a nossa bondade, né, que a gente sabe que a gente não é bom, às nossas realizações boas, né? Ou a gente pode ficar se martirizando, né, com aqueles pecados que a gente cometeu no passado, ou que às vezes a gente luta em vencer, né? E a gente começa a ter justamente vou usar a palavra baixa autoestima, né? Por causa que a gente está conectando, nossa, eu não consigo vencer esse pecado a quem eu sou, mas quando a Bíblia vai lá e fala que Deus me criou a imagem e semelhança dele, né? Muda completamente essa minha visão, né? Então Paulo, ele mostra que ele entendeu isso, né? E que a gente, espero que nessa vida consiga também entender isso de Amém. fato a ponto de viver desse jeito, né? Exato. E eu acho muito marcante quando o Keller fala que Paulo nos mostra que o seu ego não está inflado, mas ele está saciado. E aí eu Perfeito. colocaria que ele está plenamente saciado em Cristo, né? Paulo entendeu que em Cristo ele tem tudo aquilo que ele precisa, né? E aqui é interessante também ver que Paulo ele está falando sobre humildade, e essa humildade que brota do Evangelho muda a nossa perspectiva, né? Faz com que a gente pare de pensar nos outros, mas principalmente pensar em nós mesmos, né? A gente não tem mais essa necessidade de ligar as coisas ao nosso redor, à nossa pessoa. Nós não somos o Sol, né? Que tem vários planetas rodeando a gente. E aí eu pude pensar aqui em algumas coisas, né? A gente muitas vezes acha que tudo gira em torno de nós, mas se a gente parar para pensar, os nossos estudos não giram em torno da gente, o esporte que a gente pratica, a nossa família não gira em torno da gente, o ministério que eu faço parte não gira em torno da gente, e pasmem também, a igreja não gira em torno da gente, né? Acho que um aspecto Sim. muito prático que o Tim Keller traz sobre isso é justamente tipo, como você consegue reconhecer uma pessoa que é tipo, verdadeiramente humilde pelo evangelho. Que é aquela pessoa que quando você conversa, você sai, tipo, caramba, aquela pessoa realmente tipo, Se preocupou comigo, né? é isso, ela se preocupou comigo, ela tá interessada comigo. Então, Exato. isso quer dizer que, tipo, a pessoa não, tipo, como é que, tipo, ela tinha que fazer, tipo, autoesquecimento, né? Se ela se, tipo, dela mesma pra falar da outra. E quando você faz isso, é aí que você tá aplicando a verdadeira humildade. Você realmente tipo, esqueceu de você pra poder, tipo, falar com o outro. E é isso mesmo, cara. Acho que essa humildade, como a gente falou, que brota do evangelho, é pensar menos em mim mesmo. Isso é uma coisa que não parte de nós. É o próprio Cristo que coloca isso no nosso coração. E é muito lindo também pensar que ele é o nosso maior exemplo disso. De que ele pensou menos nele, vamos dizer assim, pensou mais no Pai. Em satisfazer o desejo do coração de Deus, né? Em satisfazer usando a sua vida mesmo como sacrifício em resgate do seu povo. Também uma outra aplicação bem prática, acho que disso tudo é que eu queria, não sei se eu vou fugir um pouco, mas queria voltar no que ele falou ali de tipo, ele não se importa com o que os outros pensam dele, mas ele também não se importa nem o que ele mesmo pensa dele, porque acho que isso tá muito ligado nos dias de hoje, porque parece que ele dá uma resposta totalmente diferente do que a gente imagina hoje, né? Porque hoje sim, se diz muito de você não precisa se importar com o que o outro pensa de você. Mas daí eles falam, você que tem que se sentir bem consigo mesmo, você que tem que né, colocar pra frente. E aí, muda tudo, né, cara? E aí parece que a gente tá sempre nesse, ele até usa o tribunal, o Muca pode até falar, advogado, o tribunal do ego, né? Sempre tem alguém julgando a gente sempre tá buscando validação de alguém, né? E aí, retomando um pouco mais, o que ele fala lá no começo do livro é que parece que a sociedade hoje quer que a culpa de mal seja da baixa autoestima, porque não liga isso a uma questão moral, sabe? Eu não preciso ir para falar, olha, você tá vivendo isso porque você tá em pecado. Não, eu só preciso animar as pessoas, eu só preciso fazer elas se sentirem felizes, eu preciso só buscar o que eu quero, o que me faz feliz, que tá tudo bem. Mas a gente vê que Paulo não tá ensinando isso. Ele tá falando, olha, a questão é pensar menos em mim mesmo, né? E aí vocês me permitem ainda, eu queria até citar um trecho que ele fala, que ele fala assim, olha, eu não vou conseguir viver segundo os critérios dos meus pais, e isso vai me fazer sentir péssimo. Eu não vou conseguir viver segundo os padrões da sociedade, e eu vou ficar me sentindo péssimo por causa disso. E daí a gente às vezes pode pensar, então talvez é melhor eu estabelecer os meus próprios padrões, né? Porque assim
eu vou conseguir atender eles, mas daí a gente não consegue viver também de acordo com eles. E aí, o que que a gente faz? A gente começa a baixar esses padrões, né? A gente começa a tornar esses padrões até frouxos, né? E aí, será que isso é a resposta de tudo, né? Ele vai falar de jeito nenhum. Isso vai me sentir mais péssimo ainda, né? Porque daí eu vejo que eu sou um tipo de pessoa que eu não tenho padrão nenhum, tenho padrões morais baixos, né? Então eu vou tentar alavancar a minha autoestima seguindo esses nossos critérios, né? Ou os critérios de terceiros. Isso é uma armadilha, né? Não é uma resposta. Então eu achei genial essa sacada ali que o Tim Keller usa, porque é justamente isso, né? É o que a gente vive, padrões morais frouxos, porque é a única coisa que eu consigo atender para me sentir bem, né? O que eu ia comentar antes era sobre essa questão do autoesquecimento, né? Que o Silas também trouxe, e o Caju trouxe no comentário dele. Você sabe que tá conversando com alguém humilde quando essa pessoa ela tá mais interessada em você do que nela mesma, né? Ela tá pensando menos nela. E essa é justamente a humildade que resulta do evangelho. E é totalmente contrário àquela visão que o André trouxe no começo, de da gente primeiro amar a nós mesmos, para então amar o nosso próximo. Ó, pensando dessa forma, interpretando o texto bíblico dessa forma, a gente coloca nós mesmos em primeiro lugar e não o próximo. Então, eu sou mais importante. Primeiro eu preciso me amar para então amar outra pessoa. E não é dessa forma. A humildade que vem do evangelho é pensar menos em si mesmo. Não é nem pensar demais, nem pensar de menos, mas pensar menos em si mesmo. Mas aí, Kelvin, qual seria por que Jesus fala dessas palavras, assim, o que ele estava querendo dizer? Assim, Cara, eu acredito que o ponto seja que você já se ama demais. Jesus já Exatamente, cara. estava pressupondo de que você já se ama demais. Não que você precisa primeiro se amar para então amar outra pessoa. É como se ele colocasse na nossa frente, assim, olha, vocês já se amam demais, vocês já pensam demais em si mesmo. Então, parem de fazer isso e partem para amar o próximo. Amem o próximo. Eu acredito que é justamente isso, Kevin. Jesus já parte do ponto, né? Sim, Tem esse exato. pressuposto, né? A base Exato, a exato. gente já se ama, cara. Então a gente tem que amar o próximo, né? O tanto que a gente se ama, né? E é muito interessante pensar em tudo isso, e muitas vezes a gente pode pensar que é uma visão um pouco utópica, né? Mas, pegando um pouco do que você falou, é muito interessante ver quanto mais a gente se aproxima do Evangelho, esse Evangelho, que é a palavra de Deus, é poder de Deus, transforma a nossa vida, a nossa visão, e a gente entende, né? Que sim, é uma vida de renúncia, mas uma vida de renúncia ao lado do Senhor, né? Esse sentido de entender que eu posso deixar de lado essa meu ego super inflado por amor ao próprio Cristo, por aquilo que ele fez por mim também, né? Então não é utópico, pensando, né, que Sim. também o próprio Cristo nos deixou esse exemplo. E aí eu não sei se a gente consegue puxar talvez para o último capítulo agora, para o capítulo 3, como que a gente pode alcançar essa visão transformada do eu. E o Keller não coloca isso no livro, mas eu pensei no contexto geral dessa carta de 1 Coríntios, né? Porque o apóstolo Paulo, mais para frente, ele vai dizer, né, no capítulo 11, no verso 1, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. É interessante aqui que Paulo ele não chama atenção para si mesmo, mas ele acaba dizendo que tudo o que ele faz, ele busca ter Cristo como seu modelo. Por meio desse encontro que Paulo teve com Cristo, ele teve de fato a sua vida transformada, as suas perspectivas também. Ele entendeu que somente em Cristo ele tinha uma nova identidade, né? O seu ego não era capaz de preencher e realizar aquilo que o próprio Deus pode fazer, né? E acho que seria legal a gente conversar um pouco com relação a isso, né? Como que a gente pode alcançar, então, essa visão transformada do nosso eu? É muito interessante porque existe uma mudança drástica até no modo como ele trata as outras pessoas, né? E a gente não percebe isso também, muitas vezes. Ou às vezes percebe sim, né? Às vezes fica evidente quando a pessoa é alcançada, né? Ela é transformada, né? De dentro pra fora. Você vê que os frutos do espírito começam a ficar evidentes, né? Na nossa vida. Parece que amor, alegria, paz, né? Enfim, todos os outros frutos do espírito ficam evidentes. E isso, sem dúvida, são ferramentas fundamentais, na verdade, indispensáveis, né? Pra gente conseguir transformar esse nosso ego. O que eu ia
o que eu ia comentar é sobre algo que o André trouxe, que é a questão da imitação, né? Esse texto de 1 Coríntios. Cara, eu acho um assunto muito interessante, e aqui trazendo um outro livro, conectando com o que a gente está falando, que é o livro Custo do Discipulado, do Jonas Madureira. Assim, em resumo, na segunda metade do livro, ele fala justamente sobre essa questão da imitação e a imitação apostólica, e ele usa o texto de 1 Coríntios. Ele pontua muito essa questão de você se tornar uma pessoa que seja admirável, que as pessoas olhem para você e te admirem, mas não por quem você é, e sim por quem você imita. E a ideia do cristão é justamente essa, de você ser admirável não por quem você é, pelas suas qualidades, pelas suas características, aquilo que você faz de bom ou não, mas sim pelo mestre que você imita, ou seja, porque você imita Jesus, porque você é parecido com Jesus e etc. E aí eu acho que entra justamente em tudo isso que a gente tá falando, né? Assim, conforme você imita o Senhor, você imita Cristo, se torna mais parecido com Ele, a sua visão é transformada nisso e você passa a se enxergar de forma diferente. É justamente esse ponto das pessoas não te enxergarem como alguém admirável pelo que você é, mas por quem você imita. Ou seja, o seu eu, ele tá deixado de lado. O foco não é em você, mas o foco é em Cristo. E assim, se eu imito a Cristo, aí partindo da conclusão, vamos dizer assim, que o Keller acaba trazendo, né? Se pouco importa a opinião dos outros, ou a minha também, a única opinião que Paulo levava em conta é justamente a opinião do Senhor. Ele se preocupava justamente com aquilo que o Senhor iria achar daquilo que ele está fazendo. Como ele iria se mostrar enquanto fazia a obra que o próprio Deus chamou ele para fazer, né? Eu ia falar que, cara, como tudo na Bíblia, pra mim a solução prática, não tô falando que é fácil, né? Porque a gente tá vivendo nesse mundo, né? E tá constantemente buscando ser aperfeiçoado pelo Senhor, né? Mas como tudo na Bíblia, pra mim a solução é olhar mais pra Cristo, né? Reconhecer que essa centralidade de Cristo na nossa identidade, em quem a gente é, e por isso que é importante isso pra gente ler a Bíblia, conhecer o Evangelho, né? Porque aí eu começo a pensar que eu não preciso me julgar, eu não preciso me comparar com os outros, porque eu sei que o veredito já foi dado por Deus, né? Eu sei que quem foi julgado não fui eu, mas foi Jesus Cristo, né, na cruz. Ele que esteve diante de um tribunal, ele que esteve sob julgamento, um julgamento que foi injusto, né, um tribunal que era corrupto, e ele foi sem reclamar, né, como até Isaías fala, como ovelha, né, perante seus tosqueadores, ele ficou calado, né. Ele foi maltratado, ele foi esmagado, né, espancado, e por que isso? Para substituir justamente eu, você, né, todos nós, aqueles que são dele, né. Então ele recebeu a condenação que a gente merecia. Então quando a gente olha para o evangelho nesse sentido, né, vê que ele encarou o julgamento que tinha que ser meu, né, ele não precisava enfrentar nada disso, mas ele resolveu fazer isso por amor de nós, né. Então a gente começa a entender também até aquela passagem, né, de jogar sobre ele o nosso fardo, né, porque o jugo dele é suave. Então ele já passou por tudo isso. Então, por que a gente deve se preocupar se a gente vai ser desprezado, se a gente vai ficar infeliz, se a gente vai ser rejeitado, né? Se justamente como o André falou, né? Eu conheço quem morreu por mim, o que Deus pensa sobre mim, né? Não me inocenta do meu pecado, né? A gente sabe disso. Assim, eu sou responsável pelo meu pecado, né? Mas esse pecado foi lançado na cruz e agora eu tô livre dele, né? Então eu acho que todo esse entendimento muda muito. Acho interessante também ver como no próprio Cristo a gente encontra tudo o que o nosso ego busca, né? Se o nosso ego busca uma identidade, por meio dele nós temos uma nova identidade, nós somos chamados para ser filhos de Deus. Se o nosso ego busca um propósito de vida, também nele temos um novo propósito de vida. Tudo que a gente faz deve ser para sua honra e para sua glória, né? Então, tudo que a gente procura, que o nosso ego pecaminoso quer, ele pode ser plenamente satisfeito em Cristo Jesus, né? Cara, e quando eu tava lendo o livro, eu até escrevi esse pequeno trecho que eu acho que reflete muito tudo que a gente falou, né? Que o ego é um grande balão de ar quente. Ao invés do ar, tá um vazio. E ao mesmo tempo que é vazio, é espaçoso. Por vezes ele é inflado com prazeres, coisas, pessoas, conquistas, ídolos, né? Incapaz de preencher a lacuna do Deus que nos satisfaz por completo.
Eu acho que esse é o nosso objetivo que a gente tem que buscar para não sofrer com esses problemas do coração, né? Perfeito. A gente falou muito do que o Eggman, né? Ele tenta buscar tipo, aquela vanglória, aquela tentativa de se superar. Mas aí eu achei interessante que na segunda carta ao Coríntios, Paulo também vai falar que a partir desse ego transformado, a gente tem meio que uma nova glória, né? Ele vai falar que a nossa glória agora é esta, que o testemunho da nossa consciência de que com a simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, especialmente em relação a vocês. Ou seja, o que ele está querendo falar que agora a nossa glória, né, o que o nosso ego deveria almejar é justamente nós vivemos como o Kelvin falou, em testemunhas da graça divina de Deus, ou seja, tudo aquele resumo que a gente falou, de a gente ao se esquecer, de a gente saber já conhecer mais o Evangelho, né? Vamos falar da graça divina. Justamente essa deve ser nosso motivo de glória, que a gente pode se gloriar. Sim. São coisas que resplandecem a glória de Deus, né? Através das nossas vidas. Exato. É o ponto que ele até fala no final da passagem, né? De base, né? Que é lá de Coríntios, né? Porque tudo que nós temos vem de Deus, né? Então, daí ele até fala assim, pois quem te faz diferente dos demais? E o que tens que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te orgulhas como se não tivesse recebido, né? Então, acho também essa parte que Paulo faz essas perguntas muito legal. Então, tipo, do que você está se orgulhando? Se tudo que você tem, você recebeu, né? É aquilo, meu irmão, não se orgulha por nada, né? Quem é você, né? Na fila do pão. Mas, cara, é muito isso. Acho que quando a gente olha para a história da salvação, para o ato gracioso do próprio Deus, a gente vê que a gente não é nada e que tudo aquilo que a gente tem é pura graça, cara. A gente se encaminha, né, para essa semana, para o dia de ação de graça. É um dia também para a gente parar e falar, meu, tudo é a graça do Senhor, por meio do seu amor, por meio da sua bondade. Eu tenho muito mais daquilo que eu preciso e, principalmente, eu tenho a salvação, eu fui agraciado com uma nova identidade e, por meio do seu ato também de entrega, o próprio Cristo me salvou do nosso ato de rebelião egocêntrico contra ele, né? É mesmo. Sim, exato. E ligando aí esse terceiro capítulo, o último, o Keller ele começa falando justamente sobre essa questão do veredito, que a gente comentou um pouco por cima. Mas a ideia é de que todo ser humano ele busca um veredito que seja definitivo e que ele afirme que nós somos importantes, que nós somos valiosos, que nós somos amados, enfim. Mas o grande segredo de Paulo, que ele conta no texto em que a gente está comentando e que Keller comenta, é que o julgamento dele já foi encerrado. Ele não se importa com o que os outros pensam, nem com o que ele mesmo pensa, ou seja, a sua própria opinião. A ideia é de como se ele já tivesse deixado o tribunal, porque outra pessoa já foi julgada no lugar dele. E essa pessoa é Jesus Cristo. É isso que a gente tem falado. A ideia é que o processo ele foi justamente concluído. Ele já acabou, o veredito definitivo ele já foi anunciado. E aí é interessante linkar até com outras visões de mundo, enfim, como eu comentei algumas vezes, mas a gente consegue ver uma diferença clara aí entre o cristianismo e outras religiões, outras visões de mundo. Porque o Keller ele comenta isso, né? Em outras visões, você primeiro, enfim, você primeiro tem o desempenho, então você alcança esse veredito de que você tem valor, de que você é uma pessoa importante, de que você é amada, de que você, enfim, você é alguém de fato. Primeiro você faz algo para conquistar isso. No evangelho é totalmente o contrário. A gente recebe o veredito primeiro, a gente recebe o veredito de que não há mais nenhuma condenação para nós que estamos em Jesus, então nós desempenhamos, então nós agimos, enfim, em resposta a isso. Essa é a ideia, nós obedecemos justamente em resposta àquilo que Cristo, aquilo que o Senhor fez por nós. Acho que é justamente esse ponto que você falou no final agora, Kelvin, que nos motiva, né, e nos capacita, né? É o próprio Cristo que nos dá esse veredito, é Ele que nos chama, é Ele que nos auxilia nessa caminhada. A gente sabe, como a gente falou, não é fácil. É muito bonito, né, o nosso discurso aqui na teoria. A gente sabe que na vida prática é difícil a gente ter o nosso ego saciado em Cristo. Mas como é importante também esse cuidado diário com o nosso coração,
como o Silas falou, né, utilizando também dos meios de graça, seja a oração, a leitura da palavra, a vida em comunhão também com a igreja, que é muito importante. Conforme eu caminho com irmãos que professam a mesma fé que eu ajudo eles e eles me ajudam, né, nesse sentido. E, enfim, é um desafio, mas não é impossível, né? Acho que o objetivo é a gente sair daqui motivado, entendendo Totalmente. que o nosso ego pode ser saciado, ele pode ser domado, né? Sim. Não por nós, mas por Cristo. A imagem da igreja, para mim, é maravilhosa por causa disso, porque a gente, né, não vive sozinho a comunhão com Deus, né, mas Ele coloca a gente justamente no meio de uma comunidade com pessoas totalmente diferentes, com pessoas que a gente não escolheu, porque se a gente fosse escolher, a gente ia escolher por afinidade, por aquele que é mais parecido comigo, por aquele que me trata bem, por aquele que eu gosto mais, né? Mas daí Deus me coloca no meio de povo totalmente diferente, para justamente eu exercer meus dons e nessa comunhão todos crescerem juntos. E é justamente nesse relacionamento que a gente vai vendo a maldade do nosso eu, o tamanho do nosso ego, né? E a gente tem que abrir mão de coisas para viver em comunidade, né? Eu duvido que tenha uma igreja ou que a gente passe por algum momento que a gente não vai ter conflitos, né? Não vai ter justamente briga de ego, mágoa, né? Por causa de picuinha, de algo que alguém fez e eu não gostei, né? Mas até isso Deus fez para que a gente pudesse ser aperfeiçoado, né? Verdade. Exato. E eu acho que é justamente na vida de igreja, no contexto de comunhão, que acontece o autoesquecimento. Porque você deixa de pensar em si mesmo e passa a pensar no seu irmão, passa a pensar no seu próximo e no corpo de Cristo como um todo. Eu acho que aí a gente coloca em prática o servir, né? Servir o outro, assim como Cristo nos deu esse exemplo maior de serviço, de entrega, né? A gente aprende a colocar o outro na nossa frente e é meio que ilógico pra gente esse processo, né? Mas, pô, como assim? Eu não vou olhar pro meu próprio umbigo primeiro, mas como assim eu não vou querer satisfazer a minha necessidade pra aí sim, depois, se der, olhar pro outro, Exato. né? Jesus vem e inverte totalmente essa lógica, né? Ele nos dá esse exemplo maior e faz com que a gente perceba que, cara, aquilo que a gente vive tá totalmente errado, né? Não é assim. Sem dúvidas. Cara, eu acho que a mensagem principal também é pra gente preencher o nosso coração, né, com o que de fato importa, né? Que a gente possa nos alegrar no Senhor também. E tem 2 versículos aqui que, como a gente começou falando sobre autoestima, eu acho muito legal, pelo menos, ter eles em mente, que é Filipenses 4, de versículo 4 ao 7, que diz sobre que sejam sempre cheios da alegria do Senhor, e digo outra vez, alegrem-se, que todo mundo veja que vocês são amáveis em tudo o que fazem. E nesse sentido, tem o Provérbios 15, 13, que diz, o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Ou seja, meu amigo, se você tem algum problema de autoestima, se alegre no Senhor, preencha com o vazio do seu coração com Deus que é suficiente, né? Não, indo para uma conclusão, acho que cada um pode fazer um comentário de conclusão pra Sim, gente sim. encerrar. Mas, enfim, eu vejo o Keller como um autor que ele tinha uma capacidade, assim, admirável de falar muita coisa com poucas palavras. E o Ego Transformado é justamente um exemplo claro disso, né? É um livro extremamente curto, um livreto em que você lê em pouco tempo, mas que fala de assuntos extremamente profundos e que levam a gente à reflexão, faz a gente pensar, que são extremamente edificantes também. Outro exemplo de livro dele, assim, é o Deus Pródigo. Um livro que fica aí a recomendação, quem sabe um episódio pra gente fazer sobre. Mas outro livro extremamente curto em que, enfim, não deixa de ser extremamente profundo. Então, Ego Transformado, um livro que não deve ser subestimado e que tem muito a agregar aí pro cristão. Bom, pessoal, acho que deu para a gente abordar muitos temas aqui, né, sobre o livro. Como o Kelvin mesmo falou, é um livro curto, mas muito precioso, né? É meio que um tapa ali com a luva de pelica na nossa cara, né? Porque como o nosso ego é inflado, né? Como a gente quer que as coisas girem em torno do nosso próprio umbigo, né? E foi muito importante a gente poder falar sobre isso. Acho que até mesmo enquanto a gente falava aqui, foi um exercício também para o nosso próprio coração, né? Acho que a nossa oração também nesse sentido é que o Senhor trate primeiro no nosso coração e também no coração de vocês que
nos escutam também, né, acerca desse tema. Mas fiquei feliz demais pelo esse episódio, foi muito bom, foi um episódio muito bacana, foi o primeiro que a gente não teve nenhum convidado assim, mas na realidade a gente teve, né? Pô, pede do Silas, pô. De Silas, Não, velho, de Silas. É que assim, o Silas é de casa, né? O Silas é meu irmão. Ele não participou aqui, mas já foi citado pelo pastor Erasmo, que é o pai de Silas, no episódio de missões. Então eu queria, antes de terminar, agradecer, Silas, pela sua participação aí, cara. Você é meu irmão, você sabe disso. Eu sou muito grato a Deus pela sua vida e especialmente porque eu vejo muito aquilo que a gente comentou, sabe? A nossa amizade também é um cuidado de Deus, no sentido de que eu tenho te ajudado, você tem me ajudado. Isso é ser igreja do Senhor, mano. Sou muito grato a Deus pela sua vida. Tamo junto, mano. Vai chorar, André, vai chorar. Tamo chorando. Eu que agradecer o convite. Acho que isso também é obra do Senhor que faz, né? Que o Muca, o Kelvin, o João, o André, são pessoas assim que quando a gente conhece, a gente entende também o significado de por que a gente chama os outros de irmão, né? Não é só um jargão, Exato. mas acho que é a ligação que o Senhor faz na gente, né? Realmente de família da fé. Então, quando você conhece pessoas assim, você logo se sente ligado a elas, né? Então, eu que agradecer o convite. Sempre bom falar sobre esses temas com vocês. Tamo junto, mano. E ó, já tá convocado a participar mais vezes aí com a gente. Você sabe disso, né? Não tem nem o que falar. É isso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido aí o papo desse livro tão especial. Fica também aberto a gente receber sugestões de talvez próximos livros, por que não? Pra gente abordar aqui, seja do Keller ou de outros autores também. Vai ser bênção demais aqui compartilhar com vocês. E é isso. Deus abençoe a todos que nos escutaram até aqui. Sigam a gente nas redes sociais, no Instagram. A gente tá publicando sempre conteúdo novo por lá. E é isso. Recado final, pessoal? Isso. Um forte abraço, siga a gente aí e tamo junto. Deus abençoe. Deus abençoe. Um beijo santo a todos. Um beijo santo a todos. Olhe por si só, amigão.